Olá, este documentário contará a história de vida da jovem Abigail, uma história real que se encontra registrada no livro O Decreto do Rei. Nascida em uma família de classe média alta, seu pai era uma autoridade judiciária respeitada. Abigail era tímida, no entanto. Não se sentia capaz nem inteligente. No espelho, via uma menina bem mais feia e mais gordinha do que o real. Essa era a sua percepção. Esse era o seu sofrimento emocional. Abigail não se sentia amada no seu próprio lar, particularmente por sua mãe. Todavia, sentia-se amada pelo seu pai, homem gentil, meigo, amoroso. Entretanto, por ser um homem bem mais velho inclusive que a sua própria mãe, Abigail temia perdê-lo para a morte. O amor e a ética dele alimentavam o superego de Abigail, o sensor moral, como Freud ensina. Conhecendo o perfil emocional de Abigail, algumas questões surgem para a nossa reflexão. Será que os pais ou responsáveis estão atentos às necessidades emocionais de seus filhos e filhas? No caso particular de Abigail, seus pais perceberam que ela era uma jovem tímida, que tinha dificuldade de se relacionar, que tinha baixa autoestima, que queria se comunicar, mas não sabia como. Será que eles perceberam isso? Porque crianças com tal perfil emocional podem enveredar por caminhos equivocados. Abigail queria ir para as festinhas dos coleguinhas da escola, mas tímida, tinha dificuldade de estabelecer relacionamentos. Ela queria mudar isso, mas não conseguia, não sabia como fazer. Foi aí que, quando ela tinha 13 anos e meio, mais ou menos, uma coleguinha, também tímida, trouxe uma ideia para ela. Abigail, quando eu quero ir para as festinhas, eu pego bebidas do meu pai e tomo às escondidas. É bom para a gente ter coragem de ir e falar e dançar com os meninos. Então, Abigail aceitou. E Abigail experimentou bebida alcoólica. A ideia, como se isso fosse possível, era tornar-se mais destemida para enfrentar situações e pessoas que lhe afligiam. E ela passou a usar cada vez mais bebida alcoólica. Abigail, que desde a infância até a pré-adolescência era uma menina gordinha, quando completou 15 anos, ela se tornou uma menina muito bonita, uma jovem muito bela, e os rapazes a cortejavam. Um deles conseguiu seu intento, mas os irmãos, quando souberam, disseram: afaste desse rapaz, consta que ele não tem bons costumes e que anda em más companhias. Jovem rebelde, mas Abigail já estava encantada com o rapaz. O que nele a atraía? O jovem era desinibido, divertido, engraçado, tinha muitos amigos, era inteligente. Tudo que ela não era, segundo a percepção dela, mas tudo que ela queria ser. Apaixonou-se. Passou a matar as aulas, dizia: mãe, estou indo para a aula, mas faltava a escola para encontrar-se com ele. Estou indo estudar na casa de fulana, mas não era verdade. Foi encontrar-se com ele. Bem, seus irmãos tinham razão. Com esse rapaz, Abigail conheceu as drogas ilícitas.
e passou a usar, e cada vez mais. E por que fazia isso? O uso de drogas pode ser uma tentativa de amenizar sentimento de solidão, de inadequação, falta de confiança. Mas essas coisas não se resolvem usando drogas, tirando férias químicas de si próprio. O problema é que as drogas, por serem psicotrópicas, deixa eu explicar, por agirem no sistema nervoso central, no cérebro, alteram o funcionamento do cérebro e trazem ilusão. Mas é só ilusão. Eu me lembro até da figura de um mágico num circo, quando ele tira um coelho da cartola. Bem, mágica não existe. Isso é ilusionismo, é ilusão. O coelho já estava escondido no fundo falso da cartola. As drogas também trazem ilusão. Quando Abigail tinha por volta de 17 anos, seu amado pai faleceu. Ela se mantinha mais comedida por amor a ele, por respeito a ele. Mas agora, com a morte do seu pai, e Abigail passou a usar mais drogas, a andar em outras companhias, a sumir de casa, e tinha iniciado uma faculdade, mas largou. E nesta vida desregrada, Abigail, usando muito drogas e cada vez mais abusivamente, na verdade já era uma dependente química. E Abigail culminou por engravidar. Sua mãe, ao descobrir, exigiu o casamento. Chamou os pais do rapaz, e então exigiu o casamento. Os pais dele disseram: sim, nós iremos acolher o casal em nossa casa. Nós amamos Abigail como se filha fosse. Casaram-se. E nasceu uma filhinha, uma bela menina. Porém, 2 drogados, irresponsáveis. Ela bem que tentou ser esposa, mãe e dona de casa, mas a dependência química. O comportamento do casal era um comportamento irresponsável por causa da dependência química. Pior é que esse comportamento gerava riscos à segurança da filhinha. Foi assim que, quando a criança tinha em torno de uns 3 anos de idade, e passando por uma situação que trouxe riscos à sua segurança, Abigail caiu em si e pensou: isso não pode continuar. Preciso fazer alguma coisa. E separaram-se. Separou-se do marido. Mas agora surge um novo problema. Onde deixar a filha? Abigail não tinha rendimento, não tinha profissão. Preferia deixá-la com a sua sogra, uma pessoa muito querida. Elas tinham um bom relacionamento. Mas deixar com a sua sogra significaria que para ver a filha ela teria que ter contato com quem ela não queria. Ademais, ela não queria que a filha sofresse influências. Então o que fazer? Abigail então decidiu deixar com a sua mãe. E chegando lá com a criança, com 3 anos de idade mais ou menos, e a mãe, com a qual ela tinha um convívio muito desagradável, não se entendiam, a mãe impôs uma condição: só aceito minha neta se for de papel passado. Ou seja, se eu for a tutora legal dela. Porque você, Abigail, você é uma irresponsável. Humilhada, sem forças, sem ânimo,
sentindo-se a mais indigna das pessoas, porque até para a mãe não servia. Abigail, então, como se diz, caiu no mundo. Mochila nas costas, em companhia de uma parceira de vício, ou sozinha, pedindo carona nas beiras de estradas, nos postos de gasolina. Abigail percorreu diversas estradas e diversos estados do país. Nas estradas, à noite, de carona, Abigail sofreu violências e abusos. Em algumas ocasiões, ela era expulsa da boleia do caminhão após os abusos e deixada ali numa beira de estrada, fosse a hora que fosse. E ali, a jovem Abigail, agora uma moça, uma mulher bonita, adormecia na beira de estrada, extenuada e com fome. Não foram poucas vezes em que ela ficou assim. Em uma dessas ocasiões, uma senhora se aproximou dela, a acolheu, a levou para sua casa, ofereceu banho, roupas humildes, porém limpas, ofereceu-lhe comida e, mais que isso, essa senhora ofereceu um conselho e disse a ela assim: minha filha, olhe para o seu estado, volte para a família e para a filha que você disse que tem. Nesse estado, nessa condição, quanto tempo mais você vai resistir? A atitude dessa senhora nos faz refletir. Na verdade, nos faz pensar na nossa própria atitude diante de pessoas como aquela que estava ali jogada no chão em sofrimento. Essa senhora não passou ao largo, essa senhora não fingiu que não viu. Essa senhora se aproximou, acolheu. E além de comida e roupas limpas e banho, ela provocou atitude em Abigail a lhe oferecer um conselho. Então, a atitude dessa senhora foi de acolhimento. E isso nos traz muitas reflexões. E assim se seguia naquela vida desregrada de Abigail. Ora voltava para casa, de repente sumia novamente. Mas quando estava em casa era muito difícil o relacionamento com a sua mãe. Então ela ficava pouco tempo ali e saía novamente. E Abigail voltava para a estrada, pedia carona e um momento estava aqui, outro momento estava acolá, e sumia. E nesses caminhos e descaminhos sem rumo certo, Abigail foi vítima de violências e abusos. Teve até outros relacionamentos, mas todos tóxicos e violentos. E naquela vida miserável, sem normas, Abigail, com descaso pela lei, pelas autoridades, cometeu pequenos furtos, deu prejuízos a donos de bares e passou uma noite na cadeia, onde foi muito humilhada. E aquela bela jovem, criada conforme a imagem e semelhança de Deus, as drogas a transformaram numa pessoa sem vida, sem ânimo, destruída. Não foram poucas vezes que, depressiva, Abigail tentou suicídio. E não foi apenas uma vez. Abigail viu amigos de drogas serem presos e outros morrerem em acidentes de automóvel nas estradas do país. E a jovem cada vez mais afundava-se nos abismos da miserabilidade humana.
A família, por vezes, ouvia notícia de que Abigail foi vista numa beira de praia, num lugarzinho, numa cidadezinha próxima ou distante. E não foram poucas vezes que eles contrataram carro de som que passava nas beiras de praia. Abigail, volte para casa, a sua família está precisando vê-la, a sua filha está reclamando a sua presença. Por vezes ela fingia que não ouvia aquilo que não era com ela. E a jovem foi se esvaziando da sua beleza, do seu vigor. E isso perdurou por longos 20 anos. Cada vez mais consumida pelas drogas, cometendo e sendo vítima de toda a torpeza humana. Certo dia, Abigail acordou num banco de praça. Era uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Ali ela vivia com um rapaz num casebre, ele também usuário de álcool, abusivamente. E ela havia dormido naquela praça, o sol bateu no rosto e a acordou. Sentiu fome. Passava um homem e ela pediu dinheiro, disse que queria comprar comida. Abigail, com um aspecto sujo, doente, desgrenhada, roupas sujas, talvez com um cheiro desagradável. Mas aquele homem parou e conversou com ela e falou assim: olha, dinheiro eu não vou lhe dar, porque sabemos muito bem que você não vai usar para comprar comida, não é mesmo? Mas uma coisa eu lhe digo, eu vou lhe ajudar. Quem é a sua família? E ela disse: eu não tenho família. Ele falou: tá ok, tá tudo bem. Eu vou lhe ajudar. Novamente, nos vêm algumas questões à reflexão nossa, porque a atitude desse homem de aproximar-se e conversar com uma pessoa drogada, jeito claro de quem usava drogas e álcool, abusivamente, suja, maltrapilha, desgrenhada, assim estava Abigail. Geralmente as pessoas não param para atender esse tipo de pessoas, de gente. Mas esse homem parou. Esse homem não passou ao largo. Esse homem não fingiu que não viu. Ele viu, ele parou. E a atitude dele nos faz refletir sobre a atitude que nós devemos ter. Ele e aquela senhora não passaram ao largo, acolheram. Poucos dias depois desse acontecimento, seu irmão, que era delegado de polícia numa cidadezinha próxima, ouvindo notícia de que Abigail estava naquela cidadezinha próxima, enviou um carro de polícia e um policial para buscá-la. E o policial bateu naquele casebre e falou: o delegado mandou te chamar. Ela foi, o delegado mandou chamar. Chegando lá, ela sentou-se na cadeira que lhe foi designada, na frente da mesa onde estava sentado o seu irmão delegado, e ele com os olhos baixos, úmidos de lágrima, cabeça baixa, não conseguia olhar para ela. Mas disse: Abigail, a família está sofrendo porque você está nessa situação. Nós não aguentamos mais. Nós queremos dar uma solução. Nós queremos internar você. Você aceita? Abigail balançou os ombros assim. Bem, o delegado estava dizendo que era para internar. Se não fosse por bem, seria pela força da lei. Abigail, então, na verdade, quando o adicto, o usuário de drogas, está fora do uso da droga, naquele intervalo,
ele tem uma consciência, uma reflexão. Abigail sentia que a sua vida estava se esvaindo. Como a família não sabia o que fazer, não concordavam que era caso de drogas, internaram Abigail numa instituição psiquiátrica. E ali ela ficou por cerca de um mês, assustada com o que via, com o que ouvia, com as pessoas no corredor, ouvia gritos à noite e ela ficava muito assustada. E ficava pensando, será que eu sou doida mesmo? Mas eu tenho uma filha, eu tenho uma vida, o que fazer? Será que meu lugar é aqui? Passado cerca de um mês, o diretor daquela instituição psiquiátrica manda chamar os familiares e apresentou seu irmão, o delegado, e a sua mãe. E assim ouviram dele, levem a sua filha daqui, o caso dela não é psiquiátrico, é uso de drogas, dependência química. Ao sair daquela instituição, Abigail sentiu-se livre, sentiu uma coisa agradável. Coincidentemente o céu estava azul, bonito, as nuvens brancas e um vento soprava seus cabelos. Ela sentiu-se muito bem. Ao entrar no carro da família, uma surpresa lhe estava reservada. Havia um homem sentado no banco de trás e ele perguntou para ela, oi Abigail, lembra-se de mim? Sou aquele a quem você pediu dinheiro naquela praça. E ela falou, o senhor está enganado, eu nunca pedi dinheiro para ninguém, não tenho esse costume. E ele falou, tá ok, não tem importa. O meu nome é Jorge, eu sou pastor daquela igreja metodista, daquela cidadezinha. E eu combinei com a sua família e vamos internar você numa casa de recuperação, numa comunidade terapêutica. Você aceita? Abigail balançou os ombros. Eu acho que ela pensou, qualquer coisa é melhor do que essa instituição de onde eu estou saindo. E foram para a comunidade terapêutica. Na comunidade terapêutica, que era de orientação evangélica, haviam aquelas normas, participar de estudos bíblicos, reuniões, leitura, aconselhamento e tarefas compartilhadas. Entretanto, apesar de tudo isso, Abigail só dormia e comia. Não tinha ânimo para nada. Abigail ficou assim durante 3 meses e engordou 10 quilos nesses 3 meses. Algumas internas, então, procuraram o diretor, o pastor daquela comunidade e reclamaram, essa dondoca não faz nada, só faz comer e dormir. E o pobre homem disse pacientemente, olha, deixem essa pobre pessoa, essa alma cansada, descansar e se recuperar. Orem a Deus, porque essa vida estava perdida e agora tem a chance de ser restaurada. Após cerca de 3 meses naquela comunidade terapêutica, naquela casa de recuperação, como dizem, Abigail começa a se interessar, começa a participar, começa a se enturmar, a dividir tarefas, a participar das reuniões, dos aconselhamentos, da leitura bíblica, a cantar aqueles cânticos agora não tão desagradáveis para ela, já começou a ser agradável para ela. O seu coração estava aberto, mais receptivo, e foi assim, com o coração mais aberto e receptivo, que Abigail passou por uma experiência sobrenatural particular. Foi quando, ao seu jeito, do seu modo ainda tosco, iniciando nos conhecimentos da Bíblia, que ela orou a Deus, mais ou menos assim, Deus, se o Senhor existe mesmo e se importa comigo, me dê um sinal. Pois, gente, o sinal veio, e veio de maneira tremenda. Abigail sentiu a terra tremer, sentiu a casa tremer. Essa foi a percepção dela, a experiência dela. Abigail ficou assustada, chorou, se jogou no chão, ajoelhada, e começou a sentir uma sensação diferente, um refrigério dentro de si.
Então ela entendeu que estava passando por uma experiência com Deus. Isso entendido na cabeça dela, Abigail tomou uma decisão e diz assim: eu decido, com a tua ajuda, Deus, deixar as drogas. Agora eu tenho fé e tenho esperança, e eu posso dizer: drogas a Deus, drogas a Deus. Sua fé estava fortalecida e a sua saúde emocional também. Não são poucos os estudiosos que escreveram e publicaram estudos relacionando fé com saúde emocional. Sua filha completou 15 anos e Abigail teve permissão do diretor da casa de recuperação para ir ao aniversário da sua filha. E ela foi com muito cuidado, porque sabia que lá as pessoas iriam beber, etc. Ela tinha que se cuidar. Pois foi com muita firmeza e convicção, e lá conversou com a filha, pediu perdão à filha, e as duas terminaram a conversa num longo e agradável abraço. Após cerca de 7 meses naquela comunidade terapêutica, Abigail agora vai ser transferida para uma outra casa de recuperação, agora situada em Teresópolis, no Rio de Janeiro, a região serrana. Lá, ela ficaria aos cuidados de um pastor que também era psicólogo. Havia um entendimento que ela precisava tratar agora algumas coisas do seu psicológico, do seu emocional. De lá, Abigail foi para o Espírito Santo estudar numa instituição chamada Jocum. É uma sigla, Jovens com uma Missão. É uma instituição que prepara jovens para o serviço missionário. Abigail agora sentia uma vocação missionária para o cristianismo, para pregar a palavra de Deus. Abigail se impunha a estudar, se impunha a ler a Bíblia, conhecer, porque na verdade ela tinha medo de ficar com a mente vazia e desocupada. Ela se impunha cada vez mais a se ocupar, até por medo. Sua família custeava as suas despesas e periodicamente ela ia visitar sua mãe e visitava sua filha também. Por último, ela foi estudar numa instituição chamada CEM, Centro Evangélico de Missões, uma instituição missionária situada em Viçosa, Minas Gerais. Esse instituto preparava pessoas para serem missionários ou em rincões longínquos do país ou mesmo fora do país. E é nesta instituição que, além do mais, acontece algo inusitado em sua vida. O que será? Decreto do rei. Era o ano de 1999, final do ano escolar, e Abigail, já com as malas prontas para ir de férias, para a casa da sua mãe, onde estaria também com a sua filha, né? Mas a tutora acadêmica a convoca para o seu gabinete e fala: Abigail, mais uma disciplina será oferecida. Resolveu-se há pouco que será oferecida. Julgo ser melhor que você a faça, porque isso vai te facilitar para o próximo ano escolar. Abigail, então, obedeceu, né? Era uma orientação da sua tutora acadêmica e ficou, desfez as malas. Bem na sala de orações, que era um costume daquela comunidade educativa, antes das aulas se reuniam os alunos numa sala para fazer as suas orações iniciais, orações do começo do dia. E entra um homem desconhecido de todos, homem alto, magro. Abigail não sabia explicar porquê, mas a presença dele lhe causava um incômodo. Ela não sabia precisar o que, nem como, mas lhe causava um incômodo. Não que fosse algo negativo, não é isso, mas mexia com ela. Era um novo professor chamado Davi Legal. Era pastor de uma igreja local da cidade e também professor da Universidade Federal daquela cidade.
Apesar dos seus muitos títulos, com sua humildade, didática e simpatia, o professor Davi Legal conquistou toda a turma. No decorrer da semana de aula, o professor Davi Legal notou aquela bela jovem. E as colegas de classe, das quais nada passava desapercebido, brincavam com a Abigail, que corava de vergonha, e diziam assim: gente, vocês estão vendo? Parece que na sala de aula só tem a Abigail como aluna, o professor dá aula para ela, só para ela. E riam para o desespero da pobre Abigail. E continuava, não parava ali, diziam assim: gente, e no refeitório então, vocês viram? Não obstante os muitos lugares vagos, onde ele vai sentar? Ao lado de Abigail. E riam, e a pobre Abigail ficava corada de vergonha. Mas verdade se diga, realmente o professor Davi Legal viu aquela bela jovem, conheceu a sua história de vida, conversaram como dois cristãos maduros, ela com uns 38 anos mais ou menos e ele com 45. Oraram juntos, como é comum entre duas pessoas maduras e cristãs evangélicas. Surgiu uma simpatia mútua entre eles. Na verdade, era notório que havia algo mais forte que uma amizade. Ao final do curso, o professor terminou a sua disciplina com aqueles alunos, todos iriam para casa e ele então se aproxima dela e pergunta: Abigail, eu posso ter o seu telefone? Ela: pois não, professor, prontamente, e entregou para ele. Em determinada ocasião, o professor precisava ir numa cidade, resolver algumas questões pessoais. Ele iria passar próximo da cidade onde Abigail estava com a sua mãe, de férias, onde morava a sua mãe, né? Então ele resolveu fazer uma visita surpresa. Era próximo, era quase no caminho. Mas ela não estava em casa, eles não se encontraram. E ela estava, na verdade, fazendo visitas. Na verdade, Abigail, naquela cidadezinha onde morava sua mãe, Abigail foi vista muitas vezes alcoolizada e drogada. Agora, ela era uma pessoa restaurada. Então, ela ia nas casas para mostrar que é possível, não percam as esperanças. E ia nas casas de pessoas que tinham membros no mundo das drogas ou do álcool. Bem, o professor então seguiu o seu caminho e para a cidade onde ele tinha que ir, resolver suas questões pessoais, particulares, e chegando no hotel onde ele passaria a noite, ele pegou o telefone e ligou para Abigail. Após aqueles cumprimentos de praxe, que são normais, então, ela perguntou: professor, e as festas de fim de ano, o senhor não quer vir aqui, passar aqui conosco? Minha mãe gosta muito de receber convidados, meus irmãos estarão aqui, minha filha, meus sobrinhos. E ele falou: Abigail, como você sabe, nessas festas de fim de ano, o pastor fica muito ocupado nas suas igrejas, então eu não posso. Mas Abigail não perdeu tempo e disse assim: professor, e o primeiro dia do ano é feriado, o senhor tem que descansar também, não é? Que tal o senhor vir almoçar conosco? Ele falou: sim, eu aceito o convite. E assim ficou. E o professor foi, e ao chegar, ela foi apresentar o professor aos seus familiares. Mas uma grande surpresa estava reservada ao professor Davi Legal. Foi quando, ao ser apresentado a um dos irmãos, o irmão falou assim: mas eu já lhe conheço, Davi. Mas como? De onde você me conhece? E descreveu com uma memória fantástica de onde conhecia o professor Davi Legal, coisa ocorrida há 20 ou 23 anos atrás. O senhor morava naquela rua, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, numa república lá em cima, no fim da rua. Nós morávamos no começo. Eu lhe via sempre numa festinha da república de um colega universitário. Foi aí que o professor notou que Abigail estava pensativa.
E mais tarde, após o almoço, quando foram sentar numa das varandas da casa para conversar, ela falou assim: olha, eu também me lembrei de você, daquela época. Você era alto, magro, universitário com certeza, tinha cabelos encaracolados e, não obstante jovem, já se notavam uns fios brancos na sua cabeça. Você subia sempre a nossa rua de maneira distraída, olhando para os lados, para cima. Eu não sei porquê, sempre que eu via você, eu corria e me escondia. Pois veja só, agora eu me lembro também de uma coisa. Um colega meu da República, onde nós morávamos, nos dizia assim: gente, vocês já viram uma jovem que mora no começo da rua? Como ela é bonita, cabelos longos, negros. Eu queria muito ver essa jovem, mas eu nunca consegui ver. Agora eu tenho certeza que era você. Isso havia se passado há mais ou menos 23 anos atrás. E agora eles se encontraram. Era o dia 1º do ano 2000. Saíram para passear e naquele mesmo dia um namoro se firmou e se confirmou aos olhos de Deus. Decreto do rei. Casaram-se no final do ano. Aquela jovem cuja vida era dada como perdida para as drogas é agora pessoa restaurada, nova criatura, esposa e companheira de ministério de um pastor presbiteriano. Decreto do rei. Beijo-te com beijos ternos e neles respiro teu ar. Meus abraços amáveis e afetuosos só são plenos se teu corpo enredar. Sonhos acordados navegam no oceano da minha psique, e os mais belos são aqueles em que tu estás. Por Deus fomos unidos, mentes, corpos, almas, corações, pois nos decretou um pro outro essa vastidão. E como quero obedecer, pois isso é lindo mais, é ter a ti, é ter a ti. A partir daí, os dois, unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, resolveram contar essa história num livro, O Decreto do Rei. Juntos criaram um projeto, o qual denominaram a Odisseia de Abigail e o Decreto do Rei, o qual apresentam em escolas, igrejas, em instituições que convidam eles. O que eles querem com esse projeto? Alertar e dizer que há esperança. Por vezes nossos filhos e filhas estão passando por problemas emocionais e nem sempre nós observamos e percebemos. E vidas podem ser perdidas para as drogas se nós não atendermos às necessidades emocionais de nossos filhos e filhas. Ainda que pessoas ou a sociedade digam que não tem jeito, o casal, Reverendo Davi Legal e Abigail, são testemunhas reais da possibilidade de restauração e mudança de vida. Ainda que a pessoa esteja no fundo do poço, há esperança. Creia e persevere. Há esperança. E isto é um decreto do rei. Uma criatura que afirmava um zumbi, da qual diziam esperança não há. Tão bela, mas morta viva, pois se enganar os desprovidos de fé. Salvou-se aquela criatura,
Restaura-se hoje, nova criatura é. Decreto do Rei. Decreto do Rei.